recebendo o nosso querido colaborador, Fernando de Freitas, coach de relacionamentos, psicoterapeuta corporal. Doutor Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui para a gente já começar a semana trazendo um assunto tão válido para todos nós. Obrigada pela participação. Obrigado por estar aqui e ter novos amigos, já que hoje é dia dos amigos, É verdade. né? E o Léo aqui é um próximo amigo. E vocês também, como amigos aqui, assistindo o nosso programa. Bom, né? Que prazer bom. estar aqui nesse dia. A gente que fica feliz em ter você como amigo. Na verdade, a gente queria ter você por perto todos os dias, só para ficar consultando. É verdade. E hoje estamos recebendo também o Leonardo Facchini, consultor financeiro. Seja bem-vindo, Léo. Eu que agradeço, é sempre uma honra e feliz dia do amigo para todo Feliz mundo. dia do amigo para Obrigada. vocês. É sempre muito bom, né? Ter aí esses conselheiros para que nos possam auxiliar aí no dia a dia. Tanto na parte sentimental, na parte aí de comportamento, mas também das finanças. Hoje, com essa crise que estamos passando, né, Nara? Não verdade. podemos desanimar e cruzar os braços. Não Bom, nós vamos tentar dividir então os dois profissionais atendendo você, telespectador, através do 2111-2133 e também através da nossa página no Facebook. Mande a sua pergunta. Com o Dr. Fernando, a gente vai tentar falar mais como que essa crise financeira, a falta de dinheiro, pode atingir o emocional do indivíduo, né? E com o Lucchini, a gente pega e fala com o Facchini, Isso. a gente fala com ele sobre como que podemos organizar, então, melhor a nossa vida financeira. Porque olha, os preços estão super altos. Nós estamos sentindo isso na pele e no bolso, com certeza. E os salários continuam aí naquela base de sempre, né? Nunca o salário cabe dentro de todas as nossas finanças. Como fazer isso para que não fiquemos doentes, Léo? Organizar? Planejar? Sim. Antes de mais, deixa eu só mandar um beijo pro meu filho, senão depois ele me cobra. Miguel, papai tá aqui, te ama, tá? Mas vamos lá. Miguel! Beijo! Quinta-feira eu fui no Fala Sério, ele ficou louco, mas enfim, vamos lá. Traz ele da próxima vez. Ixi, ele põe isso abaixo. Ixi. Vamos lá, então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, entender que a crise é um ciclo. Essa não vai ser nem a última, não está sendo a primeira e muito menos a última crise que nós vamos passar. Mas nós precisamos entender dentro talvez do nosso orçamento, por que a gente está em crise? Por que as nossas finanças estão estouradas? O que está nos levando àquilo? Então, na grande maioria das vezes, está muito relacionado, às vezes, a uma antecipação de sonhos, de projetos, que muitas das vezes a gente, por naquele momento, não caber no orçamento, a gente acaba tomando crédito, usando o cheque especial, usando o cartão de crédito, enfim. E isso, eu falo, essa antecipação, ela custa caro. Porque, na verdade, a gente não vai conseguir nem depois, de fato, concluir o nosso objetivo, porque a gente tem a falsa ilusão. Por exemplo, uma viagem é muito clássica. As pessoas vão viajar, fica lá o período de uma semana, 10 dias. A hora que volta, a lembrança, no dia seguinte, já são as contas. E não o que se vivenciou na viagem. Então, esse é um forte indício. Você aproveitou tanto a viagem, depois acaba procurando o Fernando, né? Acaba procurando. Aí não tem dinheiro para me pagar. Não, né? não tem dinheiro pra te pagar. Poxa! Como que vai fazer, Mas, né, doutor Nia? Fernando, a gente está falando de, realmente, assim, nós estamos vivendo um período bem complicado. A alta taxa de desemprego também, muita gente está tendo que, assim, que reformular tudo a vida inteira. Nós recebemos alguns depoimentos, algumas perguntas que nós vamos dividir com vocês e também junto com o nosso telespectador, que mostra bem isso mesmo. As pessoas estão tendo que refazer as suas contas, o seu dia a dia. Teve gente que teve que vender carro e, assim, aprendendo a viver com essa nova condição. O problema é que tem gente que na crise vê algo positivo, tem ideias para fazer coisas diferentes e tem gente que fica lá para baixo. Acontece isso mesmo? Acontece. Sempre situação de crise, eu lembro que crise em chinês é representado por 2 ideogramas. Juntando os dois, significa crise. Os 2 ideogramas, um significa perigo, outro oportunidade. E na crise é exatamente o momento onde você tem que rever os seus valores. Veja, dinheiro é um valor. Então nós temos que rever os valores. Vivemos em ciclos. Como o Léo falou, essa não é a primeira, não será a última. Nós já passamos por tantos. Quanto mais velho nós formos, nossa, lembra a inflação 80% ao mês? Imagina. Então, temos uma fase. Essa fase chega uma hora que ela encerra. E quando ela encerra, vem uma crise. Por quê? Precisamos rever os valores. Nós temos que ir para uma nova fase.
O nosso país passa por uma fase que acabou isso aqui, não tem mais condição de ficar desse jeito. O mundo passa por uma situação que tem que rever os valores. Essa situação é uma situação que a gente chama de middle ground, ele fica no meio do caminho. Não é mais aquilo que eu tinha, mas eu não sei mais como é que eu devo fazer lá na frente. Dinheiro tem um simbólico importante, que dinheiro dá a minha autonomia. A forma de eu ganhar dinheiro é a minha relação com o mundo lá fora. E se eu aprendi a ter essa relação de uma forma saudável, e aí algo mais importante, a segurança não é no dinheiro que eu tenho, a segurança são nos valores que eu tenho dentro de mim. Quando a minha segurança fica presa nos valores e no que eu tenho aqui fora, e não valorizo o meu ser, cada crise financeira que tem aqui, eu afundo. Por Acaba isso, desabando, né? desaba, porque aí quando eu perco essa segurança externa, eu não tenho um pilar interno de força e de segurança, onde eu sou capaz, eu consigo mudar a minha vida para chegar aos meus objetivos. Se não é por esse caminho, eu vou por outro. Mas é uma segurança interna, esse é o verdadeiro valor. Quando o dinheiro representa um valor externo que alguém me dá, porque gostam de mim, porque, sei lá, eu sou filho de alguém, porque eu tenho um sobrenome, porque eu mereço, se eu não conquisto, a vida não dá. Então esse valor interno é o que realmente precisa fortalecer. E os momentos de crise é um momento de seleção, tanto para empresas como para as pessoas. Os momentos de crise que você vai ver o valor do ser de cada um. Quem é capaz de levantar e quem afunda. Sempre terá crises, e as crises têm essa importância na vida, de selecionar quem são aqueles que vão para frente e quem são aqueles que ficam para baixo. A evolução das espécies também era assim. Aqueles que se adaptam ao mundo do jeito que é, continuam evoluindo. Os que não se adaptam vão embora. E há Lei da pessoas que natureza. têm essa dificuldade de se adaptar, né? Não Muitas, sabem trabalhar tudo muitas. isso. Sabe onde começa isso? Já é uma dica para vocês aí. Na relação com os filhos. Quando nós damos o valor para o filho, nós damos, eles só recebem. E aí eles aprendem a só receber. O dia que para de receber, ele não conquista. Então, é extremamente importante para os pais, vocês aí, fazerem com que os filhos conquistem, eu tenho um prazer de conquistar. Não é dar por dar. Porque na vida, quando vira adulto, eu espero que o mundo dê para mim. O mundo agora não está dando mais. E aí, acabou. E agora, você vai conquistar o quê? Cruzar os braços? Não pode. Faça com que o filho conquiste, faça com que ele seja, valorize o ser dele, não o ter. Olha, eu vou te dar um monte de acessórios, de brinquedos, de tablets e celulares. Valorize o ser dele, não o ter, porque a hora que o ter vai embora, vem um ladrão, vem uma crise e tira tudo, eu me acabei. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, eu sei que eu sou capaz, eu me levanto e consigo. É verdade. É o ser. Então a crise é para valorizar o ser e não valorizar tanto o ter. Com Ter certeza. é consequência. Bacana, ótima Kiko, dica. eu tô vendo que eu tô escutando aqui o telefone já tocando, 2011-2133, para você participar ao vivo através aqui desse nosso bate-papo. Mas eu sei que nós temos alguns depoimentos, porque já condizem já com o que a gente está conversando logo nesse bloco já. Claro, Vamos né? começar a chamar? Como o primeiro, que é da Janice Silva, lá do Adelino Simeone, a gente vai colocar na tela para você, que dinheiro interfere mesmo no humor. Enquanto não pago minhas contas, fico tensa. Depois que acertei tudo, mesmo que não sobre nada de dinheiro, me sinto aliviada. Pobre, porém tranquila. Risos. Janice, ótimo. Pobre, porém tranquila. Janice, mas tá com as contas pagas, né? É assim mesmo, né, Léo? As pessoas ficam irritadas, não dormem, se cansam fácil, o estupim fica curto demais quando não se vê a luz do fim do túnel, quer dizer, não se vê a verba necessária para quitar aquelas contas. Sim, e vai muito de encontro com o que ele está dizendo, que é essa questão do ter para ser. Então eu falo muito isso, as pessoas valorizam muito ter, então se eu não tiver alguma coisa, eu acabo não sendo feliz. E aí, assim, o mundo onde a gente vive, eu falo, faz parte um pouco do sistema capitalista, essa venda. Então a gente é influenciado por mídias, por onde a gente olha, a gente está influenciado a ter. Então desde, enfim, dos produtos a gente não precisa citar.
Mas eu falo muito que é o seguinte, se a pessoa conseguir olhar para si, olhar para os seus valores e descobrir quem realmente ela deve ser, por que ela veio aqui, então eu falo muito o poder do porquê. Por que eu estou fazendo isso? Que nem a telespectadora que relatou lá que ela fica feliz, ou quando ela pagou as contas, por que ela fez as contas? Por que ela pagou aquelas contas? Isso vai dizer muito, vai dar uma resposta para ela. E a hora que as pessoas identificarem exatamente como elas devem ser, eu falo que o mundo, de alguma forma, vai recompensar elas e vai proporcionar o ter. Então, quando eu faço o inverso, quando eu busco ter para ser, é bem provável que a gente fique à mercê de rumores externos. E aí, qualquer deslize, a gente vem a desmoronar, entendeu? Então, é muito um olhar para dentro. A gente não pode nem querer falar que não é prazeroso sair gastando, né? Mas se a gente mas- tem... Não, lógico. Mas Se é a gente prazeroso, tem, e eu falo, né? o dinheiro foi feito para ser gasto. Foi Eu feito bato pra ser muito gasto. nessa tecla. Sim. O dinheiro não foi feito para ser investido, muito menos guardado. A questão é que a gente precisa começar a gastar de uma forma organizada. Planejado. Porque o problema é que a gente, assim, se a gente tivesse uma regra que é o seguinte, gaste o dinheiro que você tem, já resolveria boa parte dos problemas. O problema, ou o que a gente enfrenta, é que hoje o acesso ao crédito é muito fácil. Então eu gasto um dinheiro que eu não tenho. Verdade. Entendeu? Esse é o problema. Então, assim, o dinheiro foi feito para ser gasto. Vamos gastar o dinheiro, mas gaste o dinheiro que você tem. Se você não tiver, não gaste. Eu acho que também seria uma dica para a gente ficar ligado. O problema é que, enfim, o crédito, se você paga a conta em dia do cartão e etc., daqui a pouco eles vão te aumentando o limite gradativamente. Eu falo que é corda para o enforcado. Uma hora você acaba se enforcando. Porque o ser humano ele é frágil, então não adianta a gente falar que nós vamos seguir disciplinados por muito tempo. A gente vai cair numa tentação, isso é fato. Como que a gente evita a tentação? Evitando o fato. Então, controlando o cartão, controlando os limites, eu acho que é por aí, entendeu? E valorizar as coisas que, eu falo muito isso, as coisas que realmente têm valor e sentido na vida custam muito barato. Exatamente. Falou Bom, bem. nós temos mais uma pergunta aqui, da Helena de Moraes, do Jardim Palmares, para a gente compartilhar com vocês. Ela está falando o seguinte: minha empresa teve grandes problemas financeiros e tivemos que vender o nosso segundo carro, que era novinho. Meu marido ficou mal, tivemos que aprender a dividir o mesmo carro, um básico do ano 79. Algumas pessoas se adaptam bem aos momentos de crise, mas outras ficam depressivas. Essa é a Helena de Moraes, do Jardim Palmares. Helena, quando eu li o seu depoimento, eu fiquei pensando, né? Fala sério, né, Léo? E Fernando, já é uma mudança, né? Quando eu, por exemplo, eu fiquei pensando, eu no meu dia a dia, que cada um tem o seu carro, independente da marca, que ano e tal. Mas só pelo fato de cada um ter o seu carro já te dá, assim, essa liberdade. Essa né? liberdade. Cada um sai um horário para trabalhar, volta um horário, tudo, você não fica... Aí você já tem que vender, aí você tem que... Os dois... Tem casal que acaba passando... Fernando, você pode até falar pra gente... Que numa crise, numa mudança dessa... Tem que ficar de olho, porque às vezes acaba trazendo conflitos. problemas no relacionamento. Sim, porque dinheiro é um elemento extremamente importante para o ser humano. A questão é que dinheiro é meio, não é fim. O dinheiro é um elemento de relacionamento. As pessoas acham que dinheiro é um fim. Por exemplo, se pegassem aquelas que são multimilionários, é a mesma coisa que ser um obeso mórbido. Eu tenho um monte de dinheiro, mas para quê? Mas estou sempre comendo e devorando e fica acumulando. Isso é saudável? Não. O Léo falou, dinheiro é para fluir, é uma energia que flui. Num casal, o casal precisa ter uma saúde financeira. Usamos muito esse termo, vê que saúde e doença financeira é parecido. Dinheiro é uma energia de relacionamento. Muitas vezes, quando os casais começam a ficar autônomos demais, eu não dependo tanto do outro, eu não ligo tanto para o outro. O que está acontecendo? Automaticamente eles estão fazendo o quê? Se separando. Olha só. Se separando. Lidar com dinheiro dentro de um casamento é a mesma coisa que lidar com filhos. Quando você falou do seu filho, mas os dois precisam olhar, o casal precisa olhar para o mesmo foco. E tem que olhar para a mesma direção. Se cada um olha para um lado, um ganha, outro gasta. Não, é uma sociedade. Os dois ganham, os dois são responsáveis pelo dinheiro, os dois são responsáveis pelos gastos, os dois são responsáveis pelo que eles vão fazer com o dinheiro. Isso é a união do casal.
Existe uma situação também em casamento que chama traição financeira. O que é traição financeira? Alguém pega o dinheiro do casal e começa a gastar. Quando vai ver, não tem mais dinheiro. Fala, onde foi parar esse dinheiro? Com o que você gastou? Com o quê? É semelhante a uma traição mesmo, de ter uma outra pessoa, um terceiro elemento no casal. Porque os dois são sócios, os dois são parceiros. Os dois são parceiros, tanto na situação lá em cima, quando tem dinheiro para passear, viajar, comprar um carro novo, como também os dois têm que ser parceiros naqueles momentos onde tudo afundou. E dentro da empresa, a empresa precisa estar na sua essência. Hora de crise é hora de cortar o excesso. Elementos que colocamos lá que fugiram da essência da empresa. E se essa essência ela for valorizada, os carros vão embora, aquelas coisas, os anéis vão embora, mas os dedos ficam. O mais importante é o dedo, não o anel. Da mesma força que tem, juntamos. Na crise, várias empresas vão afundar. Adivinha quais ficarão? E adivinha quem vai ter um sucesso financeiro lá na frente? Então, crise também é um momento do sucesso financeiro daqueles fortes e capazes. Os que não conseguiram ficam pelo caminho. Mas essa hora é isso mesmo. Vende carro, vende o que não é essencial. Mas fica o dedo. Opa, cuidado, vou pôr o dedo diferente, né? Fica o dedo. Esse dedo, tira aquele dedo de lá. Fica o dedo. Ai, como eu te amo. Fica o dedo. A questão é que muita gente prefere sacrificar o dedo porque valoriza o anel. Não é uma coisa completamente Se você diferente? não tiver o dedo, como você vai usar o anel, né? Exatamente. Então, Ele pode fazer o que com os dedos? olha que você tem 10, hein? É. Bom, é uma loucura mesmo. A gente tem que pensar com essa coisa de estar unido, de estar junto para passar por essa crise. E é o que ele disse, né? As empresas realmente que têm essa base, que têm esse alicerce, não só das finanças, mas também de comportamento, não é? Quem não está aí na essência realmente tem que ser cotado e, é claro, você vai se destacar melhor no futuro. Temos mais uma pergunta aqui em tela, né, que é da Viviane Moreira, do Higienópolis, também nos enviou. Como fazer as crianças entenderem que dinheiro não é tudo? Sinto meus filhos frustrados cada vez que eu nego um brinquedo ou um passeio. Além disso, eles sempre se comparam a amiguinhos que têm um pouco mais de condições financeiras. A Viviane, então, muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigada, Vivi. Pela sua colaboração. E é verdade, essa situação, ainda mais incrível. hoje, o Léo estava falando, né, que é mais o ter do que ser, e aí a gente tem essa mídia toda Meu filho falou para outro dia. consumir, para consumir, para consumir. E aí você vem e fala assim, não, filho, você tem que ser, não tem que ter. Ele fala, mas todo Como mundo ele tem, é? como que Como eu vou eu ser não o quê? Não é? Meu filho outro dia disse que Gera conflito. papai nunca tem dinheiro. Você trabalha, mas nunca tem dinheiro. Foi gravar ontem à noite, mas não tem dinheiro hoje pra comprar tal coisa. O Antônio falou outro dia pra mim, papai, você nunca Mas tem é que a dinheiro. gente tem que segurar É também, né? bem por aí mesmo, filho, falei pra ele. Porque eles não têm esta visão, não é? Muitas vezes que devem ter, não é? E também não pode dar tudo, né? Então, mas aí, vamos Limites. lá, que nem a Viviane, foi uma excelente pergunta, mas quando ela fala que ela não consegue demonstrar para o filho essa questão do dinheiro ser todo, ela tem que ver se ela está conseguindo para ela mesma. Porque as crianças, elas são ensinadas, elas se baseiam, os pais são os heróis. Então é uma questão de exemplo, isso é muito claro. Aí quando ela fala dos brinquedos também, tem uma frase que a gente gosta muito que é assim, criança não precisa de brinquedo, criança precisa de brincar. São coisas completamente diferentes. Então, assim, um erro, não diria um erro, mas nós pais às vezes queremos ensinar para os filhos coisas que nós ainda não sabemos. Então, no caso da educação financeira, eu falo que tem que partir de cima para baixo. Viviane, então assim, você olhar para si mesma, qual que é a sua relação com o dinheiro? Qual que é o valor que você dá para o dinheiro? É bem provável que com o filho não seja muito diferente, só que a criança é espontânea e a criança vai falar tudo o que sente, diferente, talvez, ela que consiga segurar um pouco e consiga, num ambiente social, se portar de uma maneira adulta, digamos assim. Então, assim, não tem muito segredo, mas como é que a gente lida com as crianças? Eu acho que a primeira coisa é se entregar verdadeiramente para as crianças, então não substituir a nossa ausência por brinquedos, por presentes, pelo valor monetário. E um segundo ponto é não subestimar também as crianças e fazer com que elas participem de algumas decisões da casa, de acordo com as suas idades. Mas, por exemplo, uma criança, o Miguel tem 3 anos e meio, faz 4 anos agora em outubro.
O pessoal, enfim, não sei o quanto que a gente talvez seja rígido, mas o Miguel já tem uma educação financeira e, por exemplo, a gente vai no supermercado, ele sabe que ele pode pegar 2 itens, ele já sabe contar até 20, etc. Então ele sabe que ele pode pegar 2, tá? Ele não sabe preço, não sabe nada, mas ele pode pegar 2 itens e ele pega 2 itens. No terceiro item, a gente já fala, filho, você só pode pegar 2. Quanto tem? 3, então você precisa deixar 1. E a criança naturalmente deixa. Ele roda o supermercado, cada hora pegando uma coisa. Ele chega na fila com um carrinho com a gente, com 2 itens. Ele não lembra, ele não vai lembrar, ele não tem esse sentimento de frustração que nós temos, de, puxa, eu não consegui tal coisa, aí eu fico remoendo aquilo. Não, a criança, ela já substituiu pelo segundo item, dali 5 minutos ela já esqueceu. Já passou de boa. Só que isso tem como que eu posso dizer, um ensinamento para médio e longo prazo, que são as crenças, aí talvez o doutor sabe falar com mais propriedade, que a criança, no início, ela está formando as crenças. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande de como é que a gente lida e realmente dar liberdade de escolha e autonomia para o filho. Ele vai se sentir importante. Olha que legal, e ele consegue. A gente subestima muito as crianças. Então, Viviane, assim, olha um pouquinho mais para você e tenta ver como é que você consegue substituir, quando você fala que seu filho quer brinquedos, quer presentes, por brincadeiras, por momentos em conjunto, entendeu? Então, substituir isso daí. Fernando, a gente está falando dessa educação financeira, então a gente às vezes volta falando mais sobre os adultos, mas a gente fala das crianças também. Como mesmo o Léo estava falando, que o filho dele já tem alguns aprendizados dentro de casa. E a gente vê o quanto que os adultos se diferenciam por conta disso, né? Principalmente quando você vai, aí você se junta com alguém, quando você casa, aí que você vê as diferenças mesmo da forma que foram criadas, né? Aquele que aprendeu a cuidar do dinheiro, ou assim, sabe? A guardar, a ter, tal, né? E aquele que gastou e que não fez nada, tal. Então, o quanto tem essas diferenças. Trabalhar isso com as crianças também é importante e tirar um pouco, talvez, o peso dos pais pelo fato de que eu não posso dar as coisas para os meus filhos, então isso quer dizer que eu não sou pai e mãe bons. Então, na verdade, a gente não quer dizer que dar tudo também seja o contrário. A gente é bom porque dou tudo para o meu filho, tudo que ele tem, tudo do bom e do melhor. Na verdade, a gente tem que achar um meio termo? Não tem meio termo, tem que pegar tudo isso e jogar no lixo. Nossa! Não tem meio termo. Primeiro, o que é ser pai e mãe? É educar o filho para a vida. E uma das formas de educar o filho para a vida é aprender a lidar com frustração. Porque as crises virão, e aí se eu não sei lidar com frustração, o que acontece? Entro numa depressão, fico mal, arrebento tudo. Isso já começa lá embaixo. Do mesmo jeito que ele falou assim, não é dar brinquedo, é brincar, também não é dar presente, é estar presente. O Léo falou um elemento extremamente importante, que é assim, criança precisa aprender limite. Educar é pôr limite. Você tem 2 itens. E aí o que ele vai ter que aprender? Ele vai ver as oportunidades e vai escolher, tomar decisão. Então ele já está aprendendo. Já pode fazer isso, já está aprendendo. Isso que o Léo e a esposa dele estão fazendo é ótimo. Por quê? Olha, tem várias opções no supermercado. Você vai levar 2. Ele vai avaliar as várias opções. Que é importante para ele. E aí ele vai ver, ele vai ter que se submeter e ficar. Meu limite são 2. Como lá na frente, com certeza vão falar, você tem tanto de dinheiro. O limite é o dinheiro. A hora que aprender a contar e saber o dinheiro, olha, é tanto. Não, mas porque não é assim? Eu tenho meu salário, eu tenho meu ganho. Eu quero comprar tudo que aparece na minha casa, na minha cara. Cabe dentro desse meu ganho? Gente, isso não faz sentido. Não. E aí você falou algo, os 2 do casal vieram de uma estrutura familiar. A questão é que valor eles deram para o dinheiro. Se a criança ganha tudo, ela acha que o mundo vai dar tudo para ela. O dia que não tem, ela afunda. Então, dar tudo para os filhos, para eles ficarem felizes. Aí tem um erro básico que pai e mãe, hoje em dia, acha que o objetivo de pai e mãe é fazer criança feliz. Dando tudo para ela. Isso é um horror, porque vai criar uma criança dependente de alguém. Se alguém não me dá, eu não tenho. Então é só eu chorar e reclamar que as coisas vêm.
Então eu vou passar a vida chorando e reclamando para ver se alguém me dá alguma Se coisa. eu não tenho, eu não sou feliz. Sabe o que eu vou ser? Um mendigo profissional. Eu choro, reclamo e alguém me dá. Se vocês não Tá me muito derem, eu fácil, morro, né? eu Não sofro, vai- eu fico doente. Volta naquilo que você falou no começo. ele Vira não uma vai- criança no mundo adulto. Como é que vai lidar com crise? Crise no casal, crise financeira, qualquer crise. Tem algo que é o que é bom o suficiente. E outra coisa importante na pergunta telespectadora, que é algo assim, comparação. Gente, não tem como comparar e não é para comparar. A única comparação viável é: hoje eu estou melhor do que eu estava lá atrás, amanhã estarei melhor. Em relação a mim. Se eu ficar me comparando com o mundo, porque você tem um carro mais novo que o meu, mas em compensação ele tem um carro mais velho que o meu. Bom, então o que nós vamos fazer então? Eu sempre vou ter um carro que é pior do que de alguém, mas eu vou ter um carro que é melhor do que alguém. Porque o outro tem uma casa diferente da minha, então eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo. Bom, aí eu vou ver que tem outro tem uma mansão. Bom, então também eu vou ficar sempre me sentindo menos. Isso aqui é um tema importante. Um dia a gente pode até pegar um programa só para isso, que é essa coisa de comparação. Se eu fico me comparando ao outro, ou eu sou mais ou eu sou menos. Eu sempre vou achar que pessoas são mais inteligentes, são mais bonitas, são mais elegantes, são mais perfeitas, são mais... Em compensação, tem outros que são menos. Mas se eu estou vendo sempre menos, eu sempre olho, os outros são mais do que eu, então eu sou menos. Se eu sinto que eu sou mais, eu sempre vou ver os que são menos. Bom, eu só escolho com quem eu me comparo. Se ficar, o outro tem, ok, problema dele, bom para ele. Você não tem, então eu não tenho, exato. Papel de pai e mãe, ensinar filhos a lidar com frustração. E outra, não é ficar se comparando ao outro, porque o outro tem, então ele é melhor do que eu. Eu não falei lá atrás que era ser e não ter? Quando você crescer, você batalha e conquista tudo que for necessário, mas você tem o que é bom o suficiente. Tem a comida, tem aquecimento, tem, tem a roupa, está aqui, você tem o suficiente. Batalhe para tudo lá na frente, quando você virar adulto, vá conquistar aquilo que é importantíssimo para você. O que você tem agora é bom o suficiente, mas não é para ter tudo. E os pais que acham que o objetivo de pai e mãe é dar felicidade para filho, estão fazendo uma bobagem, estão criando seres complicadíssimos. São esses seres que na hora da crise afundam, porque eu fico mal esperando que alguém resolva para mim. Só que alguém vai resolver? Não. De maneira alguma. É isso aí. Estamos aí, né? Começa Com lá. certeza. Vamos para o intervalo? Bom, Kiko Magrini, nós recebemos algumas perguntas também. Vou continuar aqui junto com você, junto com os nossos Nós temos convidados. até comentários aqui da Célia Correia, Elisângela Jimenez e a Laís Boadon, estão acompanhando aí o bate-papo e concordam que o problema financeiro pode sim interferir no humor da pessoa. Isso Uma é coisa verdade, eu não vou nem falar nada não, nossa senhora. eu pensei aqui, a falta de grana não, mas a fome tira o meu humor. Nossa senhora. Imagina, Cada um tem gordinho com fome mata um. Não é nem o dinheiro. Eu posso ser pobre, mas com fome, gente, Pelo amor de Deus. Fico brabo, fico. Bom, a gente vai dar continuidade com os profissionais Ri, que né? estão... Mas é verdade. que estão aqui respondendo as nossas perguntas, aliás, as suas perguntas. Tem aqui a Débora do Jardim Ana Maria, que eu achei super interessante. Ela está falando o seguinte: meu marido não me conta onde ele vende ou compra coisas da nossa casa ou até imóveis nossos. Isso acaba virando motivo de discussão. Como podemos resolver isso? Eu achei tão interessante essa pergunta da Débora. Débora, As bombas um que chegam do beijo seu pra lado. você. Porque se Débora, você beijo. já vem da ideia de que o casal, né, você fica sabendo o que acontece. Aí você não sabe? Como assim, O Fernando? problema não é esse. Não é? Não. Isso é um problema secundário. Sério? É sério. Mas- Qual a importância dela saber? A questão é que a dúvida é outra. Eu vou sugerir a você pesquisar a fundo, porque isso é um problema secundário. Saber onde compra, onde faz isso, Não onde tem faz problema. aquilo, isso não é o problema. A questão, ela está em dúvida em relação ao casamento, que mais tem coisas por aí que eu não sei o que ele faz. Só que a gente desloca isso aqui, porque é para cá. Não, a dúvida
A dinâmica é outra. Então, a hora que ele descobrir aonde ele compra e não compra, mas aonde ele passa o dia, aonde ele vai não sei aonde, vai ficar sempre a mesma questão. Entendi. Então, a questão principal é, eu não sei direito quem é o meu marido. Então, está na hora de você ter um bom diálogo com ele e se tornar adulta, não criança. Não ficar, então, o que você faz, eu não faço. Que isso é uma postura infantil. De adulto para adulto. É simples. Aqui tem uma relação que está assim, ó, vira adulta. E a questão não é onde compra. A questão é sempre eu não sei quem ele é. É diferente. Exatamente. É isso aí. Kiko Magrini, Temos um vamos outro lá. aqui, ó. A Paula do Jardim Irajá diz o seguinte: minha família sempre teve boa condição financeira. No ano passado, meu pai acabou tendo problemas com o seu sócio. Isso levou a problemas financeiros até a falência da empresa. Percebi que esses problemas influenciaram na convivência familiar, principalmente entre a minha mãe e o meu pai. Nós tivemos que mudar nosso modo de vida. Ainda vejo que as relações estão complicadas. Como posso ajudar? Mesmo tendo 18 anos, acho que eles não escutariam minhas opiniões e conselhos tão a sério. E aí? Ô, Paula, Sobrou tá pra quê? preocupada aí, né? Bom, ela tem uma característica de filha salvadora. Ela vai cuidar, Sempre cuidar. salvar papai e mamãe. Sinto muito, mas você não consegue. Sinceramente, cuide da sua vida, eles são adultos, são capazes e está na hora dos dois resolver os problemas deles e não você. Senão você entra numa situação que a gente chama triângulo dramático. Você entra no papel de filha parental. A filha que vai consertar o casamento, o casal, os problemas de papai e mamãe. Se você fizer isso, simplesmente você está jogando sua vida no lixo. Preste atenção na sua vida, você tem 18 anos, monte uma família mais saudável. Aprenda com os erros dos seus pais e repita os acertos. Você não tem poder para mexer nisso. Todo filho que acha que tem poder para salvar pai e mãe, vai me buscar lá, vai no meu tratamento, procura terapeuta, que você precisa cair fora disso. certeza. Isso Sofre. não funciona, viu? E sofre, vai sofrer e mais. vai É sofrer. verdade. É. Exatamente. É isso aí. Bom, Léo, já que a gente está falando dessa saúde financeira, né, também, que as pessoas, pelos depoimentos que nós recebemos, a gente vê então que mexe mesmo, né? Mexe com o humor, mexe com as relações com filhos, com o marido, com a esposa, e você fica estressado. Tem problemas de saúde que a gente pode ter por conta disso, né? Hoje, principalmente hoje, no momento que a gente está vivendo, você tem alguma dica para passar para as pessoas? Porque a gente pode, talvez para a gente ficar mais tranquilo, para a gente tentar relaxar um pouco e saber que tudo isso vai passar? Tá. Vamos lá. A primeira coisa é isso. Essa crise não é a primeira, não vai ser a última. Vão ter muitas crises ainda. E essa questão, como o Fernando estava falando, às vezes do efeito de comparação. Eu falo muito de olhar para frente ou olhar para trás. A gente se esquece um pouquinho, eu faço uma analogia assim, olhar para o lado. O que é esse olhar para o lado? A gente precisa celebrar um pouco mais a vida, agradecer um pouco mais a vida. Por exemplo, todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos assistindo tem uma coisa em comum que deveria ter agradecido, se ainda não agradeceu. Nós acordamos. É verdade. É. A gente podia, quantas pessoas que ao longo da noite morrem com infarto, enfim. Então, é celebrar a vida. Simplesmente o fato de eu ter acordado, simplesmente o fato de eu poder ver o sol, então tem pessoas que não vê. Enfim, a gente começar a agradecer um pouco mais, simplesmente em relação aos filhos. Então, de eu poder estar presente, do meu filho estar com saúde. A partir do momento que eu começar a agradecer e celebrar um pouco mais, eu falo que magicamente as coisas do dinheiro elas começam a se encaixar, porque eu começo a dar valor não para o que está lá na frente ou pelo que já passou, mas verdadeiramente para o que está acontecendo, para o presente aqui. Eu estou aqui com vocês agora, num bate-papo gostoso, eu estou aqui, não tem mais o que fazer. O que ficou para o passado e o que vai vir é futuro. Então, agradecer mesmo, celebrar, acho que seria talvez a principal dica, porque o restante nós vamos ficar aqui em termos de teoria.
E aí isso é muito individual para cada um. Agora, agradecer e celebrar isso, eu acho que é... Eu acho que a gente vai ter uma vida muito mais saudável, cabeça mais tranquila e vai poder resolver os nossos problemas financeiros. É verdade. E aí você não vai ter tanto problema pra resolver, né? Mas aí eu perco meu emprego. Mas aí perde o emprego, poxa. Não, Mas mas eu Ai, perco o emprego. Fernando. quer ver, por exemplo, hoje dia do amigo, então, aí a gente tava falando, chama os seus amigos pra sair não sei o quê. Mas eu não tenho condições. Cada um leva uma coisa, vai na sua Exato. casa, pronto, acabou. Leva os Ó, que amigos pra delícia. casa e cada um Tá leva. tudo Pronto, é certo. bem mais barato. Bem mais Exatamente. barato. E o Léo falou uma coisa importante logo no começo. As coisas mais gostosas da vida não custam quase nada. É verdade. Isso é verdade. Amizade, se divertir, dar risada, Isso é. curtir, Igual a gente faz aprender com os outros, ter o conforto dos outros nos momentos difíceis. Quanto custa isso? Isso é o ser. São é quando os baratos, porém seres não se tem preço, encontram. né? Exato, não É tem isso aí. preço. Doutor Fernando Não Preso, eu tem fiquei sabendo que é preço. só escutar uma musiquinha, começa a dançar, pronto. Ah, tá é feliz. uma delícia. É uma delícia. Meninos, obrigado pela presença. Adorei o papo de hoje, viu? Muito Eu adorei. obrigada, Resolvemos obrigada, Fernanda. Obrigada, Léo. Eu a que ficar agradeço. mais saudáveis financeiramente e também... na Olha, tá nossa vendo? Estamos saúde. falando de crise, de problema financeiro e a E gente tá rindo, terminando o exato. programa bem. rindo. Aí, Poxa, tá tem vendo? Feliz. solução. Somos seres felizes. A bancária tá ótima. Exatamente, né? exatamente. Gente, um excelente começo de semana pra vocês, uma semana abençoada. Obrigado mais uma Obrigada. vez. A gente te espera, doutor Fernando, nos Ok. próximos dias. Você também, viu, Léo? Qualquer coisa, estamos aí. Volte sempre Obrigado. que quiser, viu, Léo? Adoro. Ou então a gente liga, Tão dá uma fácil consultada. entrevistar eles, né? Tranquilo, não é? Tranquilo. O programa passou